Olá, o programa Tribuna Jovem está no ar. Nossa ideia aqui é promover um bate-papo informal entre os nossos convidados e a moçada, traduzindo a política, falando dos assuntos que fazem parte da agenda da galera e, acima de tudo, aproximando os parlamentares do público jovem. Durante o programa de hoje, nós exibiremos perguntas feitas pelos jovens a um dos parlamentares mais atuantes aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, sempre preocupado com a educação, a cultura e a garantia dos direitos do funcionalismo público. Este é o seu segundo mandato na Assembleia Legislativa. Bem-vindo ao programa Tribuna Jovem, deputado João Paulo Rilo, do PT. Olá, Mauro, eu que agradeço o convite para participar do programa. Deputado, eu falei aqui, o senhor sempre preocupado com a educação, a cultura, a garantia dos direitos do funcionalismo público. Como é que a gente traduz isso para o público jovem? Como é que surge essa plataforma? Como é que o parlamentar escolhe aquilo que vai defender? Olha, eu acho que ele vem um pouco, Mauro, vem da sua história, né? Porque ao pedir o voto, você apresenta uma plataforma, se apresenta algumas propostas. Isso em tese, ou pelo menos deveria ser assim com todos os parlamentares. Você se elege a partir de ideias que você expõe, que você vai defender. E também a partir de um posicionamento, né, estrutural, que tem que estar combinado um pouco com a ideologia do seu partido, enfim. E quando você vem para cá, você se organiza a partir dessas pautas e passa a escolher as comissões que você lutar, né, para ter espaço em comissões relacionadas ao tema. Tem comissão de educação e cultura, tem comissão de saúde, tem comissão de esporte, né? Então é assim que se dá o processo. E obviamente o mandato também ele vai tomando dinâmica a partir das pautas que vão acontecendo. Mesmo que você seja um deputado voltado a um tema específico, como a educação, mas se a sua região foi envolvida num problema de saúde, né, se tem um hospital público na região que não funciona, você muitas vezes passa a entrar nessas pautas também. Mas a verdade é que faz parte um pouco da tradição, o deputado ele tem um segmento de atuação. Embora todo deputado ele representa todo mundo do estado inteiro o tempo todo. E sobre qualquer tema. Sobre qualquer tema. Os projetos que nós votamos aqui, eles perpassam todos os temas. Mas cada mandato é da tradição, é da dinâmica do mandato, uma linha de atuação. Uns deputados eles são mais regionalizados, eles têm um perfil mais regionalizado, atuam muito em nome de uma comunidade, demandas daquela comunidade, outros com temas mais universais, que envolvem todo o Estado. O parlamentar ele é afeto a determinadas áreas, ele pode ser dos direitos humanos, ele pode ser da área da saúde, se ele for médico, e aí ele tem essa base. Aí as pautas vão surgindo e ele vai também participando. E tem uma coisa que vem, que é da essência, o alinhamento ideológico. Porque dependendo da sua visão de mundo, mais liberal, mais conservadora, mais progressista, você passa a defender em todos os temas um pouco essa visão de mundo. Uma visão mais conservadora, mais liberal da educação, você achar que a educação ela tem que ser privada mesmo, o Estado não tem que ficar garantindo educação para todo mundo. Há quem pense assim, né? E tem aqueles que acham que não, que o Estado ele tem que promover o bem-estar social, que a educação é ponto de partida para a igualdade. Então vai muito da linha da linha ideológica de cada um, né? De cada um traz na bagagem. Quando chega aqui, a minha bagagem é uma bagagem à esquerda. Eu venho do movimento estudantil e numa vertente de esquerda. Eu me classifico como um homem socialista. Eu penso um Estado de igualdade. Óbvio que socialismo é esse, do século XIX, do século XX, né? É um socialismo que eu defendo, é o socialismo possível no Brasil, o socialismo do século XXI, aquele que dialoga um pouco com a nossa realidade, né? E um socialismo que ainda, infelizmente, ainda está longe. Mas que é possível, dentro da vida real, você lutar por igualdade social, por um estado de bem-estar social. Um estado que atenda as pessoas naquilo que é fundamental. O direito à moradia, por isso que defendo ocupações. Mas você defende ocupações em lugares privados? Claro, em lugares privados
que não cumprem uma função social, eles devem ter uma função social. Por isso que eu defendo o movimento de ocupação, moradia, defendo o movimento estudantil, o movimento de professores com uma educação pública de qualidade. Entendo essa como uma visão mais à esquerda, mais progressista. Existem visões também mais conservadoras. Essa questão ideológica, mais à esquerda, mais progressista, ou mais à direita, mais conservadora, mais liberal, o jovem entende direito o que é isso, ele procura, claro, sempre o bem-estar e ele vai olhar para cada uma das correntes e vai tentar ver ali onde é que está o bem-estar dele. Ele consegue enxergar isso? Enxerga a sua maneira, sim. Às vezes a gente não consegue conceitualizar as coisas, e não só os jovens, nós mesmos, às vezes você não consegue conceitualizar dentro desse padrão tradicional, mas você consegue dizer aquilo que você defende. Tem muita gente que tem posições, uma pessoa que é super tolerante, sensível a causas como a luta de homossexuais, a luta por igualdade de gênero, ele é sensível, ele é adepto, ele pode até não conceitualizar de um jeito erudito, mas ele consegue, né, expor esse pensamento. E se ele é um defensor dessa causa, ele pode até não saber, mas ele é uma pessoa, um ser humano que está se colocando mais à esquerda. Né? Se ele é contra, acha que não tem que ter união civil entre pessoas do mesmo sexo, tem uma orientação mais mistura um pouco a orientação religiosa com o Estado, às vezes ele está numa posição mais conservadora, né? Também pode até não saber, mas é isso, né? Agora vamos para a primeira pergunta, então, dos jovens. Vamos acompanhar? Oi, deputado. Meu nome é Marta Costa, tenho 19 anos. Eu gostaria de saber como o senhor começou na política. Como é que o senhor entrou na política, deputado João Paulo Rio? Bom, Marta, eu propriamente dito, essa política partidária, essa política da disputa, eu comecei mesmo com 16 anos, né? Eu atuava muito, já tinha uma simpatia pela organização de movimentos culturais, fui presidente do Grêmio do SESI, a escola onde eu estudava com 13 anos, e com muito foco na atividade cultural. E quando eu fui para o colegial, eu iniciei assim exatamente organizando uma manifestação, uma paralisação de estudantes em solidariedade aos servidores públicos. Eu estudava numa escola pública, o meu colegial foi numa escola pública, e os servidores, merendeira, faxineiro, escriturário de escola, eles têm uma organização, eles fizeram uma paralisação, e eu resolvi prestar uma solidariedade parando a escola. Como o movimento estudantil ele tem essa característica muito espontânea, Marta, nós paramos a escola e falei, e agora, o que nós vamos fazer? Aí fomos uma outra escola vizinha, paramos essa escola, parou uma outra escola e acabou indo para a Câmara Municipal. Esta movimentação fez com que eu ganhasse alguma notoriedade como liderança e fui convidado para participar da organização da UMES, a fundação, na verdade a refundação, né, da UMES em 1993 em Rio Preto. Aí eu fui diretor de cultura da primeira gestão da UMES e da segunda eu fui eleito presidente. Concomitantemente ao meu ingresso ao movimento estudantil, eu também entrei no PT. O PT, à época, era um partido, talvez era o partido de esquerda que mais aglutinava a juventude. Era um farol para a juventude. Hoje não é tanto mais, hoje esse farol se dividiu um pouco, tem outras formas de fazer política, outros coletivos, outros partidos. Mas à época que comecei, o PT era muito o partido das minorias, o partido dos movimentos sociais e o partido da juventude. Comecei também no PT. E com 18 anos eu já deixei a presidência da UMES para ser eleito presidente do PT com 18 anos. Então foi meio precoce essa minha atuação na disputa partidária. E quando virei presidente do PT, enfim, aí entrei de vez na disputa mesmo política, né, na disputa de rumo da cidade, de rumo do Estado e do país. Então iniciei muito cedo no movimento estudantil e depois uma militância no PT. E na cultura, que essa vem antes da política, esse meu envolvimento, como agitador cultural, vem antes da política e felizmente eu preservo até hoje. Inclusive o nosso mandato tem, embora a gente atue em temas universais, de defesa do servidor público, de combate à corrupção, de democratização do parlamento, eu também tenho temas específicos que eu trato. Um deles é a educação e a cultura.
O senhor falou sobre o seu histórico na UMES e tem uma pergunta dos jovens a respeito dela. Vamos lá. Meu nome é Amanda Sanches, eu tenho 21 anos. Deputado, você fez parte da fundação da UMES em São José do Rio Preto. Qual a importância do movimento estudantil para o jovem? Bom, Amanda, o movimento estudantil, eu entendo ele como fundamental para a consolidação da experiência democrática que a gente vive. Uma democracia, ao meu ver, ainda em formação, porque é uma democracia que sofre revés, né? Nós tivemos uma ditadura militar muito grande, uma interrupção democrática em 64, que perdurou até 84, 85, e agora nós tivemos uma outra ruptura democrática, né? Um golpe de Estado não é só um golpe de Estado, ele é um rompimento não só do tecido institucional, rompe tecidos sociais, culturais, afetivos com o país. Nós parece que ainda não sentimos completamente esse golpe de Estado que nós sofremos. A Dilma foi impeachmentada não por um processo democrático e constitucional, inconstitucional, ela foi golpeada. E isso tem desdobramentos. Então, o movimento estudantil ele é um cimento importante para você consolidar a democracia, que é um canal, é uma forma de participação da juventude. Hoje, não mais protagoniza como na minha época. O movimento estudantil que resistiu à ditadura militar, ele era muito importante. Muito importante. A UNE, a UBS tinha participação muito importante antes da ditadura, durante na resistência e depois. Hoje em dia, o que eu percebo que tem um esgotamento da estrutura partidária, um esgotamento das estruturas institucionais, sindicais e também do movimento estudantil. Você tem ainda o movimento estudantil, né? Por exemplo, ele protagonizou aqui na Assembleia a ocupação que teve desdobramento a CPI da merenda foi graças ao movimento estudantil, tradicional, organizado, a UBS, a UPS, né? Mas ele não protagoniza mais o movimento de juventude. Você tem muitos coletivos hoje. E mais, a juventude, por conta desse desgaste, na minha opinião, da ruína do sistema político eleitoral partidário brasileiro, que arruinou, que está em cacos, a juventude ela busca outras formas de fazer política, que vale também. Então o movimento estudantil ele tem essa importância, mas hoje não é mais. Tem coletivos de cultura, tem a marcha da maconha que discute a descriminalização das drogas pelo viés da saúde pública, tem movimentos feministas que discutem o aborto, mudança na legislação, que não estão necessariamente nem em partidos, nem no movimento tradicional de juventude que era o movimento estudantil. São coletivos temáticos também, que na minha opinião, quem faz política tem que saber dialogar. Então, a minha percepção sobre isso é que são coletivos muito importantes. E essas novas formas de fazer política, elas darão o tom de como será a política brasileira para o futuro. Não sei se é o caso de dizer se está certo ou se está errado. O senhor destacou que os movimentos estudantis não protagonizam mais como protagonizavam na sua época, que era um caminho para se tornar um líder político e eventualmente ir para a política partidária. Com esse desgaste que o senhor destacou dos partidos políticos, os jovens estão no caminho certo, procurando esses coletivos como forma de chegar lá, de ir para a política e tentar transformar aquilo que o senhor considera desgastado? Seria muita pretensão minha falar qual que é o caminho certo ou o caminho errado. Mas que tem uma busca, tem, Mauro. Sim. Tem uma busca, porque tem um desgaste. E é um desgaste que tem as suas razões, mas é perigoso. É um misto de uma decepção e também de uma influência da grande mídia, da grande elite, né, econômica do país, que não quer participação, que não quer uma nação organizada e politizada. Essa é a verdade. Então tem uma descrença, uma distância, um abismo que separa esses movimentos novos da institucionalidade. A verdade é que esses novos movimentos, no geral, eles negam a institucionalidade. Sim. Eles negam o processo eleitoral, eles negam o processo partidário. Tem lá suas razões, mas nós precisamos urgentemente achar um meio termo para isso. Né? É verdade que só a luta institucional ela é insuficiente hoje. Ela está muito distante do povo, ela não mobiliza, ela é muito artificializada. Mas também é verdade que, por exemplo, nós estamos votando agora
aprovou a reforma, o processo de liberar a terceirização para todas as atividades. Isso vai ter um impacto na vida das pessoas. Isso não caiu do céu, não foi decidido nas ruas, foi decidido no parlamento. Pode ser aprovada a reforma da Previdência, que também é uma bomba, é uma tragédia para a vida do trabalhador brasileiro, está definindo no parlamento. Nós votamos aqui na Assembleia um monte de coisa que define a vida do povo de São Paulo, ligada a transporte e educação, é definido no parlamento. Então, mesmo essa democracia frágil, é necessário fazer a luta por dentro também. Eu sou um defensor dessa luta conjugada, luta social na rua, com coletivos, não só com partidos, mas com coletivos, mas também a luta institucional por dentro. Porque senão a gente nega tudo, mas a verdade é que essas instituições têm um pacto social. A sociedade brasileira, ela fez um pacto, mesmo tendo essa ruptura democrática, o impeachment, que na minha opinião é um golpe de Estado, mas ainda tem um pacto preservado, que são as instituições democráticas que definem as coisas. Você tem o poder judiciário, que é o único que não é eleito, você tem o poder executivo, que é eleito pelo voto direto, e o poder legislativo, que definem a vida das pessoas. A gente, querendo ou não, se identificando ou não com o parlamento, ele define a vida das pessoas. Então, eu sou um defensor dessa aproximação. A gente tem êxito nela, né? E vou continuar defendendo. Então, o meu diálogo com a juventude é esse. É necessário conjugar as duas coisas. Não dá para desprezar as instituições democráticas, mesmo que elas estejam num ritmo que a gente não concorde. Porque, enquanto não surgir um outro pacto, é ela quem define a vida das pessoas. Mais um questionamento da juventude aqui no programa Tribuna Jovem. Olá, meu nome é Daniel, tenho 21 anos. Gostaria de saber, deputado, qual é o papel da oposição e qual é a sua importância no meio político? Bom, Daniel, a oposição, ela completa o jogo dialético da democracia. A democracia é um sistema em que se define as coisas no voto, por maioria e minoria. Quando alguém ganha, tem alguém que perdeu. Quem perdeu fica com o papel de fazer a oposição, que é o quê? É a crítica permanente, importante. Quem ganhou vai governar e quem perdeu tem que fiscalizar e fazer o contraponto programático, político, ideológico com quem ganhou. É um jogo de equilíbrio, né? A democracia, ela pressupõe um jogo de equilíbrio e não um jogo, né, totalitário. O governador, ele não pode ser um déspota. Por que existe casa legislativa? Porque você não tem casa legislativa, o governador não presta contas a ninguém. Ele governa, né, sem o equilíbrio. Ele propõe coisas estruturais para o Estado que não teria que passar pela Assembleia. Então a Assembleia, por exemplo, ela é a casa do povo. As câmaras municipais, a Câmara de Deputados, é a chamada Casa do Povo. Por que tem esse nome, a Casa do Povo, é o poder mais popular? Exatamente para isso, é o que dá equilíbrio. O governador, ele foi eleito, você elegeu ele para governar esse Estado, para governar o dinheiro arrecadado, que é fruto do trabalho de todos nós. Só que não sozinho. Ele tem que prestar contas a vários órgãos de controle e tem um equilíbrio permanente que conjuga, né, ao mesmo tempo essa gestão que é o poder legislativo. E o que aconteceu com o poder legislativo? Ele, na minha opinião, ele se empobrece cada vez mais. Né? Ele tem uma tendência, enquanto não tiver uma boa reforma política, não aumentar a participação popular, né? Ele tem uma tendência a ser cada vez pior, fisiológico, né? Completamente subordinado ao poder executivo, né? Dominado, assim, sem capacidade crítica. Então, por isso que a oposição, especialmente nesse quadro em que o parlamento ele é rebaixado, ele fica de pires na mão, ele não cumpre o seu papel, ele fica só tentando tirar migalhas do governo para se reeleger, ou seja, é um empobrecimento total da política. Especialmente nesse quadro, a oposição ela tem que ter um destaque maior. E, a meu ver, a oposição aqui na Assembleia, já falei isso publicamente, ela é fraca, né? E me incluo nesse conjunto. Ela poderia oferecer muito mais ao povo paulista. É que também acaba sendo contaminada por esse jogo de tomar lá da cá.
tem lá os seus interesses de sobrevivência, que não está ligado a caráter, a moral, não, mas um empobrecimento, um rebaixamento. Então a oposição ela é muito importante para a democracia. Pena que aqui na Assembleia, ela, na minha opinião, é fraca, ela poderia ser muito mais forte. Deputado João Paulo Rilo, o senhor destaca aí que a oposição é fraca. O senhor foi líder da oposição em 2011 aqui na Assembleia. Como é que 2014. se forma? 2014. Ah, não, em 2011 eu fui líder da oposição. Líder da oposição. 2014 da bancada. Foi líder da bancada do PT também. Como é que se forma um líder? Como é que se fortalece essa oposição, essa minoria na casa? São atuações distintas, né? A minha liderança, especialmente a do Adriano Diogo também na oposição e depois na liderança da bancada, ela foi marcada por um outro estilo. Nós endurecemos, nós criamos uma oposição mais dura, que exigia mais respeito, que tinha uma pauta pública, uma pauta dialogada com os movimentos sindicais de servidores públicos, com o movimento social, com o movimento cultural, o movimento de juventude. Então ela tinha uma pauta pública. E nós jogamos duro com o governo, como tem que ser, utilizando de todos os instrumentos de obstrução, né, de democratização da casa, de participação direta das pessoas aqui. Conseguimos elevar muito o recurso do PROAC, que é um programa de incentivo à cultura. Conseguimos aprovar aqui um projeto que proíbe o uso de bala de borracha pela polícia em manifestações, que é um projeto importante para a democracia, pena que o governador vetou. Conseguimos prorrogar a Comissão da Verdade, aprovar a CPI do trote, presidida pelo Adriano Diogo, mas era um outro estilo de oposição. Uma oposição que tinha como um eixo uma pauta pública, ideológica. Depois, cada líder tem um estilo. As outras lideranças, elas fazem o contraponto também programático, se opõem a alguns projetos, mas acaba compondo dentro de uma lógica do parlamento que, a meu ver, empobrece. Posso estar errado. A meu ver, empobrece. Você trocar pautas públicas, projetos coletivos, por liberação de emenda, para mim isso é empobrecimento. Aliás, eu só faço indicações de emenda porque é uma prerrogativa. Então, como eu fui eleito, também sou cobrado por base de apoio para fazer indicação, mas não acho isso correto. Eu não acho correto o deputado fazer indicação de emenda parlamentar, porque empobrece. Você faz a indicação, se o governador não libera, aí você é obrigado aí, por exemplo, aí quem joga duro com o governador aqui, aí não tem as emendas liberadas? Então fica um jogo de toma lá da cá. É uma relação fisiológica. Acho que deputado não tinha que ficar fazendo... Deputado não pode ser despachante. Não pode. Ele tem que ter causas mais nobres. O parlamento, por isso que o parlamento ele está rebaixado no Brasil. Ele está sem respaldo popular, porque também ele não se dá o valor. A verdade é essa, ele não se dá o valor. Ele se submete a uma lógica medíocre da política. E essa oposição forte que o senhor defende, ela depende da característica do líder da oposição, vem dele, vem da bancada como um todo, é uma questão da direção partidária, o que é que influencia mais? As duas coisas. A oposição ela tem que ser definida por, primeiro, uma oposição forte, tem que ter uma vontade coletiva das bancadas de oposição. E também vai do líder, da disposição de enfrentamento do líder, sim, da atenção dele permanente. O líder tem que estar muito atento com tudo que acontece na casa. E ele tem que ter uma estratégia, ele tem que ter uma agenda. Ele tem que ter uma agenda pública, ele tem que ter uma pauta. Líder sem pauta, ele se perde, ele é engolido pela dinâmica da maioria. Ele é engolido. Você precisa saber o que você quer. Você tem que defender todos os dias o que você quer. Você tem que levantar a sua bandeira todo dia para ter conquista. Senão, não tem. E aí você depois é obrigado a negociar este varejo. Que eu não estou falando, não tem imoralidades nisso, não tem ilegalidades nisso, mas tem um rebaixamento da política, um empobrecimento. Você trocar pautas universais, pautas coletivas de grande impacto na vida das pessoas, por pautas que vai alimentar o seu mandato. Tudo bem, é importante também você liberar uma emenda, uma ambulância, a reforma de uma escola, o asfaltamento de uma rua, né, no município. É importante, mas isso não resolve a vida do povo paulista. Se cada deputado aqui ficar cuidando da sua fazendinha, do seu curralzinho eleitoral, não avança, a gente não cumpre um papel.
A Assembleia aqui ela tem um papel mais nobre para a República, para o Estado, do que esse, de ficar fazendo só contraponto programático, né, muita falação e pouco resultado. Deputado João Paulo Rilo, a sua mensagem para o nosso público aqui no programa Tribuna Jovem para a gente encerrar. Bom, o meu recado é o que não é conselho, mas continuo acreditando nisso. Comecei a militar jovem, fui muito jovem na política e nunca esperei que ninguém abrisse a porta, porque num país colonizado como o nosso foi, num país que ainda se rende, que quer voltar a ser empregado dos Estados Unidos, que é o Temer, Serra, essa turma toda, eles têm um problema, né? Eles sofrem uma espécie de síndrome de Estocolmo. Eles se apaixonaram pelos algozes e agora eles querem servir os Estados Unidos de todo jeito. Então, um país que tem essa cultura imperialista, essa cultura monárquica, o jovem não pode esperar ser chamado para fazer política. Você tem que arrombar a porta. Então, a minha não é um conselho, é um testemunho de experiência. Jovem que quer participar e mudar o mundo, ele não espera ninguém estender tapete nem abrir a porta. Arrombe a porta que você vai dar a sua grande contribuição para essa democracia que está em formação. E ela tem que ser forjada assim, com coragem. A espontaneidade e a coragem da juventude é o que pode dar arejamento para a política brasileira. Este foi o programa Tribuna Jovem de hoje. Falamos com o deputado João Paulo Rilo, do PT. Obrigado pela presença, deputado. Agradeço, obrigado. Agradeço a você, jovem de casa, que nos acompanhou. Tchau, até o próximo programa.